Bom dia, criançada, tudo bem com vocês? Olha, já estava com saudade, já faz um tempão que a gente não conversa juntos. Bem, feche os olhos, vamos orar, vamos falar com o Papai do Céu. Repete aí comigo, Papai do Céu, muito obrigado por este dia tão abençoado. Fala conosco e nos dá ainda mais do teu conhecimento. Em nome de Jesus, amém. Poxa vida, que bom. Olha, eu tenho algo hoje para te contar, interessante, você vai gostar. É algo sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. Você sabe que Deus, quando quer falar conosco, Ele já deixou tudo aqui, ó, escrito para nós. A Bíblia é a palavra de Deus. E para você guardar e lembrar, vou te falar um versículo que está em Salmos 118, verso 6. Diz assim, ó: o Senhor está comigo, não temerei o que pode me fazer o homem. Você pode repetir comigo? 1, 2, 3. O Senhor está comigo, não temerei o que pode me fazer o homem. Salmo 118, verso 6. Vamos lá agora, última vez, bem forte, hein? Quero ver se você aprendeu. 1, 2, 3. O Senhor está comigo, não temerei o que pode me fazer o homem. Salmos 118, verso 6. Que isso, muito bem, você já decorou e aprendeu mais um verso da palavra de Deus. E você escutou o que nós lemos? Não temerei? Isso fala sobre medo. E quem aqui não tem medo de alguma coisa, hein? Eu vou contar para vocês. Eu tenho uma filha, ela tem medo do escuro. Tem gente que tem medo de barata, tem gente que tem medo do escuro, tem gente que tem medo de tanta coisa, tem gente que tem medo até de ficar sozinho. Pois é, todo mundo pode ter medo de alguma coisa, mas nós temos que ter a certeza de que se tivermos Deus em nosso coração, o medo não vai nos vencer. Nós vamos jogar o medo para bem longe, porque o Senhor está comigo, não temerei o que possa me fazer o homem. É isso aí. Então agora eu vou te contar uma história maravilhosa que fala sobre uns amigos de Jesus que também tiveram medo. Ah, mas eles venceram. Quer ver? Vamos para a história. Certa vez, Jesus estava no barco com os seus amigos. Esses amigos também são chamados de discípulos. Então vamos lá. Os amigos de Jesus também são chamados de discípulos. Então Jesus e seus amigos estavam num barco indo para um certo lugar, até que de repente, no meio daquela viagem, Jesus ficou com muita vontade de orar, de falar com Deus, de falar com o Papai do Céu. E é tão bom, né? Quando a gente para falar com Deus. Jesus então conversa com os amigos, manda parar o barco, ele desce do barco para orar. Mas fala para os amigos, olha, vocês continuem a viagem, que depois eu dou um jeito de alcançar vocês, porque agora eu quero orar. Então assim acontece. Jesus fica na praia, tira um tempo de oração, os seus amigos de tarde continuam a viagem. Só que durante a viagem, algo surpreendente acontece. Começa a vir uma ventania muito forte, uma chuva forte demais, e eles começam a se assustar com tamanha tempestade que começa a acontecer naquela viagem. Você lembra do medo? Imagina, hein? Você já viu uma chuva forte? Já faltou luz na tua casa quando está chovendo muito? Já ouviu aquele barulho do vento balançando as janelas? Tem hora que assusta, né? Foi mais ou menos assim que eles viveram naquele barco. Era muito medo, era muito assustador, porque as ondas daquele mar eram muito altas e o barco balançava muito para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Parecia que iam cair, mas não caíram.
Mas eles estavam tão medrosos, tão medrosos, tão medrosos, que esqueceram até, imagina só, de pedir socorro a Deus. Ah, nós estamos aprendendo, né? Que nós não podemos ter medo, que nós não podemos ficar com medo, porque o Senhor está conosco. Mas eles esqueceram disso. E durante toda aquela tempestade, eles começaram a viajar de tarde. E ficaram até de noite, até de madrugada, sofrendo muito com toda essa tempestade. Imagina, muito raio, relâmpago, barulho de trovão, tudo acontecendo. Até que, de repente, Jesus acaba de orar e vai ao encontro deles. Agora eu te pergunto, como que Jesus foi? Interessante, porque se estava chovendo, o barco estava no meio do mar, Jesus estava na praia. Mas Jesus, nós sabemos que ele é filho de Deus. Jesus é o único filho perfeito de Deus. Ele também é o próprio Deus. E Jesus, sendo todo poderoso como é, sabe o que ele fez? Algo jamais visto na humanidade. Ele começou a andar em cima da água. Ele andava em cima da água e não afundava. Jesus é maravilhoso, né? Ele é muito poderoso. Somente ele consegue fazer isso, andar sobre o mar e não afundar. Ele foi andando até a direção do barco e os seus amigos, naquela noite, no meio da tempestade, quando viram lá de longe alguém andando em cima da água, sabe o que eles pensaram? Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, é o fantasma, socorro, fantasma, fantasma! Eles estavam tão medrosos que pensaram que Jesus era um fantasma. Imagina só, fantasma nem existe. Mas tem coisas que acontecem com a gente quando estamos com medo. A gente imagina um monte de coisa, a gente pensa que vai dar tudo errado, porque o medo nos bloqueia. Mas Jesus, sendo tão bondoso como é, sabe o que ele fez? Ele gritou e falou: gente, meus amigos, não fiquem com medo, sou Jesus, o amigo de vocês. Eu vim aqui para socorrer vocês, não tenham medo, porque eu sou o Senhor. Ainda assim, acredite, ficaram com medo. Até que Pedro, um dos amigos, falou o seguinte: Jesus, se é o Senhor mesmo, então faz o seguinte, me manda ir até o Senhor, até te encontrar no meio da água aí. Jesus falou: ah é, Pedro? Então vem comigo. Sabe o que Pedro fez? Aquele virou corajoso. Aquele largou o medo, não temeu, tomou coragem, desceu do barco no meio do mar. E sabe o que ele fez? Andou também sobre as águas. Agora Jesus anda sobre as águas e Pedro também. E Pedro, vai até o encontro de Jesus andando. Mas teve uma hora, quando Pedro estava quase encostando em Jesus, o vento bateu e ele ficou com medo de novo. E aí ele começou a afundar. Mas Jesus estendeu a mão e segurou Pedro e salvou Pedro. E os dois entraram no barco. E quando Jesus entrou no barco, ele mandou o mar se acalmar, o vento parar, a chuva parar, e tudo ficou calmo de novo e tranquilo. E eles aprenderam que se o Senhor estiver com eles, não precisam ter medo, porque Jesus é o nosso socorro. Essa história você vai achar aqui na Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Jesus falou que eles tinham pouca fé. E eu vou te explicar o que é a fé. Olha, o medo é a certeza de que vai dar errado. Quando temos medo, a gente sabe que vai dar errado. Mas quando temos fé em Jesus, a gente sabe que vai dar certo! Então você tem medo ou você tem fé? Quem tem fé em Jesus sabe que vai dar certo. Vai dar tudo certo, porque você não vai temer. Então, joga o medo fora e vamos ter fé em Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Agora, vou fazer umas perguntinhas e quero que você responda. Vamos lá? Pergunta número 1. Quem estava com Jesus no barco? Segunda pergunta.
qual é o versículo que nós falamos hoje aqui. E agora, o último pedido, a partir de hoje você fala assim, ó, não tenho mais medo, eu tenho fé em Jesus. Você pode repetir? Não tenho mais medo, eu tenho fé em Jesus. Muito bem, Deus te abençoe, até a próxima. Um grande beijo, tchau!